Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro mais uma vez com vocês e hoje a gente vai conversar um pouco sobre métodos e atributos estáticos. A palavrinha reservada static, que na verdade é um conceito bem difundido entre linguagens de programação orientadas a objetos, mas não é um conceito intrinsecamente ligado à orientação a objetos. Por isso que a gente acaba deixando esse assunto um pouco para depois, para que a gente somente depois veja qual é o conceito de static e não atrapalhe o nosso conhecimento sobre orientação a objetos como um todo. Static é uma palavrinha reservada que pode ser utilizada sem muita restrição, mas que se for utilizada em demasia, pode quebrar a sua orientação a objeto, pode quebrar o seu programa orientado a objetos. Você acaba programando numa linguagem orientada a objetos, mas de forma muito imperativa. Então, muito cuidado com essa palavrinha reservada. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, como você deve utilizar ela em métodos ou atributos e por que você deve utilizar ela com parcimônia, com cuidado, para que o seu código não fique muito poluído, que você não tenha muitos métodos estáticos acabando removendo a orientação a objeto do seu código. Métodos e atributos estáticos, como a palavrinha já diz, precisam ser seguidos do modificador static. A gente já aprendeu em algumas situações que o uso de static é permitido, como por exemplo, quando você usa para definir o seu método main. Vocês já pararam para pensar por que essa palavrinha static aparece quando você vai definir o método main na sua classe? Na verdade, a palavrinha reservada static serve para você destacar o método da sua classe. O que isso significa? Significa que o método vai estar associado à classe e não a objetos criados dela, criados a partir dela. Como assim? O que é que significa? O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você usa static em um determinado método, você não precisa criar uma instância da classe para executar aquele método. Ora, se você não precisa criar uma instância da classe, significa que você não precisa criar objetos. Significa que você pode utilizar classes e métodos como funções associadas à classe. Ou seja, você se aproxima muito de uma biblioteca de funções como em C, por exemplo. Então, por isso que você tem que ter um certo cuidado. Em Java você pode ter métodos e atributos estáticos, e esse mesmo conceito é aplicado também em outras linguagens de programação, como eu já tinha comentado com vocês. Tudo que a gente falou até agora tem a ver com os métodos e atributos de instância, ou seja, se a gente não usa a palavrinha static, a gente está dizendo que eu só executo aquele determinado método, eu só acesso o valor de um determinado atributo a partir de uma instância daquela classe. Ou seja, os métodos e atributos são de instância. Eles estão associados a um espaço de memória daquela instância, daquele determinado objeto. Então, você tem objetos do tipo pessoa, que tem atributos de data de nascimento e CPF. E você instancia várias pessoas, objetos P1, P2, P3, coloca tudo dentro de uma lista, por exemplo, uma lista de pessoas, uma array list de pessoas. Cada uma dessas pessoas, cada um desses objetos tem o seu espaço de memória reservado. Se eu uso qualquer atributo ou método estático, eu não tenho um espaço reservado mais. Todos os objetos vão acessar exatamente o mesmo valor. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Até agora a gente falou sobre métodos e atributos de instância. Eles são declarados dentro de uma classe, como a gente já viu até agora. Eles são inicializados quando o objeto é criado, então ele é inicializado com o valor nulo ou no construtor com o valor que você quiser, com o valor que você definir. Cada objeto ou instância tem o seu espaço individual, o seu espaço de memória reservado para guardar os valores dos atributos. Os atributos estáticos, eles são declarados dentro de uma classe usando esse modificadorzinho static. São inicializados quando a classe é carregada no ambiente de execução, ou seja, eu carrego uma única vez, e independente de quantos objetos eu crio daquela classe, aquele valor vai ser único para todos os objetos. Ele não está associado a nenhum objeto, ele está associado à classe. Por isso que eles são chamados de atributos de classe. A classe, não cada um dos objetos, tem esse espaço para armazenar os valores dos atributos. E esses valores são compartilhados em todas as instâncias. Ou seja, se eu tenho um atributo estático, não adianta modificar o valor dele a partir de uma única instância. Todas as outras terão acesso
a exatamente o mesmo valor. É bem importante tomar cuidado, porque atributos estáticos podem funcionar como variáveis globais. Se você simplesmente diz que um atributo é público e estático, significa que ele pode ser acessado e modificado de qualquer outra classe e não precisa de um objeto da classe para ser acessado. Ou seja, você está criando uma variável global que qualquer pessoa pode acessar. Muito cuidado, senão você pode quebrar a boa prática da sua orientação a objeto. Então, muito cuidado mesmo quando você usa o static. Vamos fazer um exemplinho aqui e eu vou chavear aqui por Eclipse utilizando um atributo estático numa classezinha chamada de conta com gerador, certo? Eu vou fazer um chaveamento rápido aqui por Eclipse para a gente visualizar o código efetivamente executando. Então temos aqui a nossa classe conta com gerador. A classe conta com gerador tem dois atributos, como a gente já falou várias vezes, um número e um saldo. Eu estou definindo aqui um atributo static int conta. Próxima. No construtor de propósito, eu estou alterando o valor de próxima recebe próxima mais um. Se alguém quiser acessar o valor de próxima, eu vou definir o método do tipo getter. Vejam que a nossa classe conta ela continua com o método creditar, deve estar um toString aqui normal. Eu vou definir o método getter, que para acessar o valor do método estático, ele também precisa ser estático. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Então, vou fazer um public static get próxima, que ele simplesmente não faz muita coisa a não ser return próximo. Ok? Public static int, desculpa, faltou o int aqui. No método main, e como a gente já conhece o método main, eu vou criar o método main aqui dentro, ele tem que ser estático. Por que ele tem que ser estático? Porque para executar o método main, a máquina virtual Java não precisa criar uma instância da classe. Ela simplesmente executa o método a partir do nome da classe. Então, se alguém fosse chamar esse método main de fora dela, você faria conta com gerador, nome da classe, ponto, e acessaria diretamente o método main. É isso que a máquina virtual faz para começar a executar o seu programa. Certo? Então, se eu crio aqui conta com gerador, eu vou criar objetos, tá? Eu vou criar vários objetos aqui da minha conta com gerador de uma forma que a gente já conhece. Já criou várias vezes aqui em outros exemplos. Então, eu vou criar 3 objetos C1, C2, C3. Cada um com seu espaço de memória reservado, armazenando o seu número e o seu saldo, um saldo qualquer, aqui dentro. Com esses 3 objetos, cada um dos objetos C1 tem o seu espaço de memória. Então, eu posso fazer C1.getNúmero, ele vai me retornar o número de C1. C2.getNúmero, ele vai me retornar o número de C2. Eu estou acessando um método de instância. Mas e se eu fizer C2.getPróxima? Será que ele vai me retornar o valor de próxima associado a C2? Lembrem-se que próxima é um atributo estático que toda vez que eu inicializo, que eu executo o construtor, eu adiciono 1 nela, certo? Então, se aqui embaixo eu fizer C1.getPróxima ou C2.getPróxima ou C3.getPróxima, cada um desses valores vai ser exatamente o mesmo, simplesmente porque vou mandar imprimir, simplesmente porque a gente está acessando o mesmo espaço de memória. Ver o resultado da execução desse programa, vocês vão ver que eu vou imprimir 3 valores iguais, 4, 4, 4. Por quê? A primeira vez que essa linha de código é executada, conta com gerador tem o próxima igual a 1 e ele executa o construtor somando 1. Aqui eu somo mais 1, valor 2. Desculpa, aqui ele soma 1 a partir de 1, fica 2. Aqui ele soma mais 1, fica 3. Aqui ele soma mais 1, fica 4. Por isso que cada um dos C1.get, C2.get ou C3.get próxima retorna exatamente o mesmo valor. Vê que o Eclipse até reclama. Se eu passar aqui o mouse por cima, esse cara está me dizendo o seguinte, ó,
o método estático getProxima deveria ser acessado a partir do nome da classe e não a partir de um objeto. Ele deveria ser acessado na static way, de uma forma estática. Como é que eu acesso de uma forma estática? Através do nome da classe. Então eu chegaria aqui, conta com gerador.getProxima. E aí sim, não faz diferença eu chamar isso 3 vezes, porque eu sei que esse cara vai me retornar o mesmo valor 4. E aí ele para de reclamar. Não faz diferença eu armazenar C1, C2, C3 se o valor de próxima está associado à classe e não aos objetos dela. Acredito que eu fui um pouco claro, certo? Qual a diferença de eu criar agora um método estático, então? O detalhe é que o método estático não pode acessar dentro dele a variável this. Por quê? Imagine que eu estou aqui, ó, conta gerador.getProxima. Se eu estou acessando o getProxima a partir do nome da classe, se eu faço alguma coisa aqui dentro, tentando acessar, por exemplo, this.saldo, como é que eu vou alterar o saldo? Eu vou alterar o saldo de que objeto? De C1, de C2 ou de C3? Se saldo é um atributo de instância, eu não consigo acessar os valores dos atributos de instância dentro de métodos estáticos. Ou seja, this, que é um atalho para os atributos de instância, digamos assim, não pode ser acessado dentro do contexto de métodos estáticos. Certo? Eu não consigo, eu simplesmente não tenho acesso. This.saldo recebe 0, ele dá um erro de compilação dizendo, ó, this não é acessível. Cannot use this in a static context. Eu não posso usar this dentro de um contexto estático, certo? O contrário é verdadeiro, ou seja, se aqui dentro, por exemplo, do método creditar, eu queira fazer próxima recebe próxima mais 2. Digamos assim, toda vez que alguém creditar um determinado valor, próxima é adicionado de 2. Problema zero. Mesmo que próxima seja estático, acessado dentro de um método de instância, o método que a gente já vem construindo até agora, não tem problema nenhum eu fazer isso. No momento que eu fizer isso, eu vou estar simplesmente alterando o espaço de memória da classe, um espaço de memória que não é reservado para cada objeto. Este atributo está associado à classe, não está associado a nenhum objeto. Eu não posso fazer this.próxima. This.próxima é meio estranho, porque o this, apesar de conseguir acessar o atributo estático, não faz sentido ele armazenar, por isso que o Eclipse marca aqui como amarelinho, dizendo, ó, o atributo estático deveria ser acessado de uma forma estática, certo? Então, muito cuidado quando a gente está utilizando static. Por quê? Se eu disser que todos os atributos e métodos são estáticos, eu não preciso fazer new, eu não preciso criar nenhum objeto. Se eu não preciso fazer new, automaticamente eu não preciso usar orientação a objeto, certo? E eu lembro das várias vezes que eu estava aprendendo Java lá no início da década de 2000, quando eu já vinha programando muito em C, eu me sentia quase que forçado a usar o static, porque eu não entendia muito bem a manipulação de objetos. Então, muito cuidado. Tentem usar com muita parcimônia o static. O static ele é usado de forma ampla nas APIs de Java, mas vocês precisam tomar cuidado porque isso pode estragar com os conceitos de orientação a objetos. Beleza? É bom observar que os métodos e atributos de instância se mantêm no espaço de memória reservado. Então, se eu chegar aqui e disser, ó, imprime para mim C1.getSaldo, por acaso eu vou chamar imprime para mim C1, como eu tenho o método toString aqui em cima, definido aqui em cima, eu vou mandar imprimir C1 diretamente, ele vai imprimir os valores do número da conta e do saldo que eu tinha definido aqui em cima em C1. Ou seja, o espaço de memória continua reservado para cada um dos objetos, mas os métodos e atributos estáticos não. Beleza? Detalhe, a gente tem muitas APIs em Java que usam métodos estáticos. Então, se eu chavear aqui, ó, eu posso mostrar para vocês a API de Local Datetime. Local Datetime tem vários métodos estáticos, tá? Essa é a API padrão de Java. Tá? Essa é a documentação oficial de Java. Por acaso é de Java 8, mas não faz diferença. Se eu pegar de Java 11, Local Datetime não mudou. E você vê vários métodos que estão marcados aqui como static, tá vendo? O que significa? O método off de Local Datetime pode ser acessado diretamente com o nome da classe, sem eu precisar criar uma instância dela. É por isso que a gente consegue fazer aqui, ó, Local Datetime agora
recebe local date time.now. Veja que now é um método estático que retorna a hora, a data e hora atuais. Assim como o método off, que eu acabei de mostrar, localDateTime.off, e aqui eu teria minha data. Certo? Então veja que eu estou usando um método estático aqui para acessar através do nome da classe e criar uma instância para mim. Por acaso esse é um método do tipo builder, né? Ele constrói para mim um objeto. Ele é parecido com um new, mas internamente ele faz uma computação para receber um conjunto de parâmetros e retornar uma instância do tipo localDateTime. Então vejam aqui na documentação, veja que o método é static, retorna um tipo localDateTime, o nome dele é off, e o off obtém uma instância de localDateTime a partir dos parâmetros que foram passados. Outras classes também têm vários métodos estáticos, como é o caso de math. Math é uma classe utilitária que tem vários métodos estáticos, como seno, sin, calcule o seno de alguma coisa, seno, cosseno, o método POW, POW, que é a potência, o método square root, SQRT, na verdade ele já completou para mim, mas se eu colocar aqui SQRT, é um método que retorna a raiz quadrada. Todos eles são estáticos, todos eles não precisam da instanciação de math. Para esse tipo de método utilitário, problema zero utilizar métodos estáticos. É muito parecido com uma biblioteca de utilitários, certo? Então, fica aí esse exemplinho de código para vocês. Isso está nos slides, tá? Eu vou retornar aqui para os slides só para a gente relembrar o que a gente acabou de falar com uma pequena animação. E aí, vocês podem usar com cuidado o static. Essa foi a classe que eu acabei de mostrar para vocês, do conta com gerador. O que acontece em memória é todos os objetos ficam com um espacinho de memória reservado aqui. Então, esse cara tem um espacinho de memória reservado para os seus atributos e métodos, mas o atributo estático próxima, ele fica separado, ele não está associado a nenhum objeto específico, certo? Então, se eu não tenho nenhum objeto do tipo conta com gerador, aqui eu só declaro, por exemplo, conta com gerador AB. No momento que eu declaro, a máquina virtual carrega a definição da classe e a carga da definição da classe já inicializa o meu atributo, mesmo que eu não tenha executado nenhum construtor. No momento que eu crio um objeto, eu inicializo pela primeira vez, o valor de próxima é adicionado com 1. No momento que eu inicializo novamente, o valor de próxima é adicionado com mais 1. Detalhe, o valor de próxima pode ser acessado tanto com A quanto com B, ou da forma ideal, acessado através do nome da classe. O nome da classe acessa variáveis estáticas. Beleza? Bom, variáveis estáticas sejam públicas, tá, pessoal? Então, cuidado. A gente já viu, então, escopos de variáveis que são locais, estão dentro de métodos, variáveis ou atributos de instância, que fazem parte do escopo de um objeto, variáveis ou atributos estáticos ou de classe, que fazem parte do escopo de uma classe, não estão associados a nenhum objeto. E para associar ao modificador static, a gente pode aplicar o modificador final. Final, em Java, faz com que aquele determinado atributo seja considerado uma constante, ele não pode mudar de valor. Se ele é final, eu faço uma pergunta, volta aqui para essa animaçãozinha. Se próxima fosse uma constante, faria sentido eu deixar uma constante guardadinha dentro de cada um desses objetos? Aqui tem uma constante, aqui tem uma constante, aqui tem uma constante, aqui tem uma constante dentro desse outro objeto aqui dentro. Cada um deles tem uma constantezinha C, guardando exatamente o mesmo valor. Seria um desperdício de memória, concorda? Ou seja, se você tem constantes, considere que essa constante também pode ser estática. Static e final podem ser aplicados a um determinado atributo, de tal forma que aí sim você armazena um único valor sem um espaço de memória reservado para aquele determinado atributo. É muito comum, sim, utilizar public, static, final para a definição de um determinado atributo, e esse atributo vai ser uma constante acessível de fora da classe, em qualquer lugar do seu código. Os métodos estáticos, como a gente já tinha mostrado, os métodos estáticos não podem ler nem modificar nenhum valor dos atributos de instância.
Ou seja, você não tem acesso ao this, como eu já tinha falado. Então, muito cuidado. Não dá para acessar this, não dá para acessar atributos de instância dentro de métodos estáticos. É por isso que toda vez que você começa a programar em Java, você define seu método main, o método main é estático, e muita gente tenta, dentro do método main, acessar o valor de um atributo daquela classe, um atributo de instância que está dentro daquela classe com o método main. É por isso que logo no início, a gente sempre tenta separar. Coloca uma classe que você definiu, uma classe conta, uma classe pessoa, uma classe estudante, e uma outra classe teste. E essa sim, essa classe vai ter o método main. Para que você dentro desse main não tente acessar os atributos daquela outra classe que estão lá do outro lado. Justamente para você não se confundir, certo? Não ficar tentando acessar. Eu tento acessar esse atributo, o atributo é de instância, e o Eclipse sugere, você não consegue acessar. Quer mudar o atributo para estático? Aí você, quero, e vai lá e resolve o seu erro de compilação com a sugestão da IDE. E a sugestão da IDE não é a melhor possível. Nesse caso, você vai estar destruindo o seu objeto, você vai estar tirando a estrutura do seu objeto para deixar o atributo como estático. Dentro de métodos estáticos, você só pode ler ou modificar os valores dos atributos estáticos. Métodos de instância podem acessar atributos estáticos ou atributos de instância. Então, se a gente define um get próximo e esse get próximo é estático, aí sim eu vou acessar esse get próximo a partir de quê? A partir do nome da classe. Como eu tinha mostrado para vocês, eu faço conta com gerador.getPróximo. Existem várias classes nas APIs de Java que usam métodos estáticos. Como eu tinha mostrado para vocês, o caso de math, o caso de java.til.collections, o caso de localDateTime, o caso de java.til.arrays, que provê alguns métodos, por exemplo, para ordenação de arrays e daí para frente, certo? Então, sintam-se à vontade para utilizar, mas se você for escrever código com static, muito cuidado. Static só deve ser utilizado quando você tiver certeza que aquele pedacinho de código está destacado dos seus objetos. Quando você escreve um método atributo estático, você está associando a uma classe e nunca a nenhum objeto específico. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero ter sido claro. Se você está me acompanhando até aqui, deixa teu like e vamos seguir com o nosso curso para que a gente consiga entender bem os conceitos de orientação a objetos. Um abraço, até mais!